Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 3 do GZixCast. E hoje estamos aqui com um tema super relevante que vai, com certeza, te ajudar a visualizar novas oportunidades no setor de energia, principalmente quem atua com energia solar, que é o mercado livre de energia, autoprodução e, dentro disso, os contratos. Eu sou Gustavo Imperatori, sou sócio fundador da GZix Engenharia Elétrica, já atuo no setor de renováveis há 8 anos, e a nossa empresa é a Engenharia Solar do Integrador. Quero também aqui hoje fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Nós temos a Road Mídias, que está à frente, o Matheus França. Um abração, Matheus. Também temos a GD Marketing Digital. Quem está à frente é o Gustavo Bastos. Um forte abraço. E vamos lá, fazer uma introdução breve aqui aos nossos participantes. A Noale Energia, grande parceira da GZix, já atua no setor há muitos anos, no setor de energia, não somente renováveis, né? Presta consultoria até mesmo para concessionárias, permissionárias, palestras, treinamentos, muitos cursos. Então, pessoal muito técnico na área jurídica, regulatória. Vou fazer aqui uma breve introdução dos participantes. O currículo ele é extenso, eu vou ter que ser muito breve aqui, porque senão vai comer uns 15, 20 minutos do podcast. Vamos lá. O Wolf, engenheiro mecatrônico com MBA em gestão empresarial para o setor elétrico, operador do mercado de energia e certificado na CCEE. Atua 18 anos em projetos de engenharia industrial, sendo os últimos 13 anos no mercado de energia. Trabalhou na Dell e na Gerdau e hoje é sócio-diretor de engenharia e finanças na Noale Energia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Lucas Ferrari, ao lado aqui do Wolf. Lucas Ferrari é advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e pós-graduado em Direito de Energia e Negócios do Setor Elétrico. Sócio-diretor jurídico da Noale Energia. Sócio do escritório Ferrari Bosquin Advogados, atua há mais de 15 anos em disputas judiciais complexas nas áreas de direito administrativo, regulatório e propriedade intelectual e inovação. Baita currículo, seja muito bem-vindo, Lucas. Valeu, obrigado, Gustavo. E o Frederico Bosquin, vulgo Fred, está aqui ao meu lado direito. Dispensa comentários pelo currículo, senão eu vou ficar aqui falando por 10 minutos. Mas vamos lá. Eu sou advogado também. Advogado. Mestrado pela Universidade de Lisboa. Sou também pós-graduado em engenharia pela PUC. Tá quanto tempo no setor já, Fred? Cara, eu tô já há bastante tempo. No setor de energia, pelo menos 15 anos. Formado há 20. Então, já passei bastante tempo também trabalhando com projetos eólicos e biomassa, aterro sanitária, eólicos. E agora também na energia solar. Então, e presente nos palcos. Isso, palestrante, professor. Professor também na PUC e na PUC de Minas. Maravilha. Na área de geração distribuída. Maravilha. Mas, Wolf, fala um pouquinho como é que tu ajuda o cliente no dia a dia lá na Noale. Bom, no setor de engenharia e finanças. Isso, dos 3 sócios, eu sou o que cuida dos números, né? Meus 2 sócios são advogados, eu sou engenheiro de formação. Então, a Noale com os 3 pilares, regulatório jurídico, engenharia e modelagem financeira, eu sou diretor de engenharia e modelagem financeira. Então a parte de ajudar a estruturar projetos na parte de engenharia do proprietário, a parte de fluxo de caixa, de TIR, né, rentabilidade, a tomada de decisão sob incerteza, essa é a minha área de atuação. Muito bom. E Lucas, como é que é o dia a dia lá, na área jurídica? Bueno, assim como o Fred, sou advogado, né? A gente faz aqui da escola italiana da Noale, o Wolf da escola germânica. Acho que vou ter que cortar aqui. Bueno, então eu sou advogado, né? Assim como o Fred, a gente é da área jurídica da empresa aqui da escola italiana, né? Como eu já disse. A minha atuação principalmente é resolvendo problema, né? A parte mais de contencioso, de resolução de disputa, né? Esse é o meu foco de atuação mesmo, né? Eu cuido bastante dessa parte. E dou também as minhas opiniões, atuo também na parte ali consultiva, de contratos, dou um apoio para o pessoal nessa área. Então, o jurídico regulatório é o que a gente está envolvido. Maravilha. E, pessoal, vamos falar aqui hoje também sobre fluxo reverso. É um assunto que está muito falado no mercado, está em pauta. O Lucas vai trazer uma contribuição muito importante sobre esse tema também. Perfeito. Inclusive, com audiência que foi realizada ontem na ANEEL. Então, tem novidades aí. Perfeito. Mas vamos lá, vamos entrar no tema. Mas antes disso, uma breve introdução, né? Importante. Fred, como é que tu vê hoje o mercado de energia no Brasil e a energia solar
frente às oportunidades que hoje o Grupo A, né, clientes acima de 75 kW com demanda contratada de 75, ele já pode migrar, né, para o Mercado Livre. Como é que tu vê hoje o solar dentro disso? Pessoal, primeiro eu agradeço aqui, Gustavo, meu parceiro, meu cliente, meu amigo de mercado, acho que um dos primeiros que eu conheci nesse setor, há muitos anos. O setor de energia ele passa por uma mudança muito profunda aqui de regulamentos e de ideias, até da própria dinâmica da formação da rentabilidade. Eu falo com o Wolf muito sobre isso, quando a gente olha muito a decisão do investimento na energia solar, não é exatamente simples entender, porque o mercado ele muda não só na rentabilidade, mas também na própria viabilidade técnica, com as questões de fluxo reverso e disputa com o concessionário, mas muito também pela própria dinâmica dessa rentabilidade. Paga o fio, não paga o fio B, enfim. O setor cresceu muito rápido e se tornou alguma coisa relativamente simples de se fazer. Então, até muito pouco tempo atrás, era muito fácil tu fazer uma venda de energia solar, porque o cálculo ele era relativamente simples. Só que isso não é mais uma realidade. Essa é a mudança que está acontecendo justamente no sentido de os produtos eles se tornaram mais complexos. Então, o produto energia solar se tornou mais complexo. Tá? Seja pela realidade que eu falei aqui, da dinâmica de negócios ou da dinâmica com a concessionária. Mas, de maneira alguma, tu pode dizer que existe um retrocesso na introdução da energia solar no Brasil ou que existe um retrocesso na tecnologia. O que a gente vê é que o fato de alguns integradores sentirem alguma dificuldade no mercado não significa que o mercado como um todo passa por uma crise. Ele passa por uma adaptação com relação... Para a modernidade, na verdade, também do setor elétrico. O setor, obviamente, a regulação ela sempre está atrás da tecnologia. Então, a tecnologia Sim. sempre está lá na frente, inovando e apresentando novos produtos e novas ideias, e o regulador está sempre olhando para isso e ajustando essa regulação, que foi o caso da introdução do fio B. Então, a gente teve aí, 10 anos de GD num oceano relativamente azul. Tá? A colocação dessa nova realidade não quer dizer que o mercado passa por uma crise, não necessariamente. O dado de ontem, que foi analisado lá dentro da CCE, na comparação da quinzena de janeiro de 23 para a quinzena de 24, esse primeiro mês, a gente teve um crescimento de 3.000%. Meu Deus. Entre geração solar no Mercado Livre. Então, os autoprodutores de energia no Mercado Livre, que optam pela fonte fotovoltaica, impuseram para o mercado um crescimento de 3.000% do ano passado para esse. Autoprodução, correto? A autoprodução. Que é um tema, pessoal, que a gente vai falar aqui também hoje, né? O que é APE, o que é autoprodução, quem pode fazer, né? Na verdade, quem faz autoprodução é quem está no Mercado Livre, mas como a gente vai fazer isso, vamos falar daqui a pouquinho. Então, assim, o que eu coloco? O mercado de energia solar, ele migra a fonte fotovoltaica, o volume de instalações, ele sai desse grupo B da GD e ele migra para o cliente grupo A um pouco mais sofisticado e que compra um produto mais sofisticado, que é, na verdade, uma solução em energia. Não é um puro e simples desconto na conta de luz, como é o grupo B, uma venda um pouco mais caseira. Então, a complexidade dessa venda, ela aumenta, mas o próprio número do crescimento já indica que a gente está deslocando uma parte desse volume de energia solar que estava aqui no mercado cativo, ele está migrando para o Mercado Livre. Porque a lógica no Mercado Livre continua sendo igual. Eu preciso gerar minha própria energia. Porque é a lógica da economia da energia. Perfeito. Então, isso depois o Wolf explica com números aqui como é que funciona a ideia. E fica até o final, porque a pergunta que vai, com certeza, ser interessante para você, para o seu mercado de energia solar, é se o Mercado Livre vai matar o setor de geração distribuída. Não vai. 1 milhão, né? Não conta agora, é surpresa, só para o final. Mas, Wolf, me diz uma coisa. Explica para o pessoal qual a diferença básica entre Mercado Livre de energia e o mercado cativo. Perfeito. A gente tem que falar um pouco de tarifa, né? De uma forma simplificada. Quando a gente paga uma conta de energia em casa, ela vem tudo na mesma conta, mas na verdade tem dois produtos, na verdade um produto e um serviço embutido lá. O produto é a energia que a gente quer e o serviço é o frete, né? O Fred fala muito isso, né? Que hoje em dia a gente paga barato a energia, mas o frete é caro, né? O que acontece quando você vai para o Mercado Livre? Você continua cativo do fio, que é o que você paga para a distribuidora local. Mas você pode escolher a tua energia de qualquer fornecedor, seja gerador ou comercializador no Brasil, né? Então, você continua cativo num lado, mas é livre, ou seja, tem o poder de escolha, né, no mercado competitivo, que a gente chama, que é a energia. Então, você consegue ter reduções bem interessantes, em torno de 20% a 30% do teu custo total de energia, fazendo essa escolha, né? Então, esse é o caminho que a gente está... Uma economia de largada, uns 25%. Entre 20% e 30%. Se ele vai utilizar uma varejista
para fazer, obviamente, a gestão do negócio. Isso, mas a gente fala num range assim porque depende muito da concessionária que ele está alocado, porque ela tem um mix ali do custo de energia dos leilões que ela participou. Perfeito. Né? Então você desloca esse custo, né? E dependendo do tipo de energia que você compra, a incentivada renovável, por exemplo, você tem alguns descontos sobre a parcela fio, né? Que eles fizeram isso justamente para impulsionar e melhorar a viabilidade e acelerar o mercado. Perfeito. E o mercado cativo, basicamente, então, em resumo, é aquele cliente que compra da distribuidora. Ele não pode, ele é cativo, ele não pode comprar de uma geradora de energia. Exato, ele não tem poder de escolha Direto nenhum. na fonte, ele não pode. E como tem uma área de concessão, né? Ele é obrigado a ser cliente daquela empresa, ou seja, ele não tem poder de escolha, então ele fica refém de certa forma, né? Perfeito. Mas o Mercado Livre, ele já está movimentando bastante, o pessoal tem várias oportunidades, hoje já começa a partir de 75 kW de demanda contratada, certo? Clientes Grupo A. Exatamente. Abriu agora em janeiro de 2024, correto? Exato. Grupo A é média e alta tensão, né? Todo mundo que tem sua própria subestação, digamos assim, ele poderia migrar. Perfeito. Existem algumas exceções pontuais, mas para generalizar a gente pode dizer isso. Mas são todos que vão migrar. Olha, O que precisa ser atrativo para isso? na verdade... Para uma indústria? Não, indústria sim, porque se a gente for ver o caminho da abertura do Mercado Livre lá, desde 95, grandes consumidores, você tinha que ter um consumo absurdo. Então, eram as siderúrgicas, eram empresas... Acima de 500K de demanda, né? Lá era 3 megas. 3 megas. E aí foi abrindo, né? Então, 2,5 mega, 2 mega, 1,5 mega, a gente chegou agora a, tipo, se a alta tensão recebe em média ou alta, você pode migrar. Só que quem está abaixo de 500 kW não é agente da CCE e ele tem que acessar através de um agente varejista, comercializador varejista. E esse agente varejista que vai ser o responsável frente à CCE, inclusive de inadimplência. Existe um risco atrelado aí nessa operação. Boa. Então é isso, o pessoal do mercado questiona muito, né? Clientes nossos, principalmente, integradores de energia solar, como é que ele pode aproveitar esse mercado. Se ele tem um mercadista, muitas vezes, um supermercado que tem telhado para fazer uma geração distribuída. Né? O que eu sempre oriento, cara, foca na GD na carga. Alta simultaneidade. Você tem o dia inteiro de geração com alto consumo. É sistema de climatização, freezer, enfim, máquinas, açougue, padaria, forno, elétrico, tudo. Então, aquela simultaneidade é dinheiro no bolso. Sim. No Mercado Livre, vamos lá, ser bem otimista aqui, 30% de economia de largada sem precisar fazer qualquer tipo de investimento. Só que você pode chegar a uns 80%. O cara que não está pagando demanda hoje, o cara que consome 8, 9 mil, 10 mil kWh, mas pode ter uma entrada em baixa tensão. Então, não necessariamente todos estarão migrando para o Mercado Livre, correto, Fred? É que a decisão de migrar para o Mercado Livre é muito particular do consumidor. Então, primeiro é o domínio e o conhecimento do que é o Mercado Livre e o que é esse mercado. Porque é óbvio, quando tu está no cativo, a concessionária faz uma boa parte do teu trabalho, de identificar a energia. Só que tu não tem a liberdade de comprar de um fornecedor competitivo, tu não consegue ter esse ganho aqui do desconto que a gente falou. E, obviamente, para tu poder buscar esse desconto, tu vai ter que aumentar o teu nível de entendimento do mercado e o nível do entendimento do que é energia elétrica para ti. Isso vai ter um custo. Então, o integrador ele precisa entender que a função dele nesse mercado, até muito pouco tempo atrás, era pura e simplesmente vender equipamento. Eu estou lá vendendo um produto. Tá? Só que a realidade no mercado hoje é que ele precisa aprender a vender serviço. E eu falo que é o serviço energia. Então, entender como funciona a gestão de energia, o mercado de energia, o que é o produto energia, é o que vai dar para o integrador o grande diferencial desse mercado. Se tu quiser continuar vendendo só produto para o residencial, não tem problema, porque esse mercado cativo vai continuar existindo e o mercado de energia solar vai continuar existindo. Tu vai ter muita casa no Brasil ainda para instalar, ou pequeno comércio não elegível ao Mercado Livre. No agro. O agro, eu acho que provavelmente vai ser uma nova fronteira do Mercado Livre, tá? Eu acho que muito provavelmente... Opa, que interessante. Na minha visão, o grande sujeito hoje que migra para o Mercado Livre é o cara do agro, tá? Mas depois a gente consulta pública. Perfeito. Depois a gente entra nesse ponto. Mas o integrador que hoje já está um pouco mais antenado, ele bate lá no consumidor do Grupo A, por exemplo, que tu está me falando. Ele não consegue vender porque ele não entende o Mercado Livre. É uma venda mais consultiva, de fazer diagnóstico, entender o diagnóstico, entender o consumo, o perfil de consumo, eventualmente entender o perfil de geração, porque eu vou ter que casar duas coisas. Eu quero vender uma usina fotovoltaica, mas para vender a usina fotovoltaica no telhado dele, do Grupo A e eventualmente migrando para o Mercado Livre, tu vai ter que entender como é que o cliente consome essa energia, porque no Mercado Livre existe uma particularidade crítica. O preço da energia é horário. Perfeito. Então, tu precisa entender hora a hora, consumo e geração. Então, o Wolf faz muito esse cálculo, que é 8.760 horas de perfil de consumo e de geração. Quando a gente casa as duas coisas, tu consegue ter uma ideia mais clara
Da simultaneidade, das curvas. Das curvas. Inclusive, para quando a gente avançar na modernização do setor, a energia solar ganha muita viabilidade, ganha muito valor, porque o preço horário, ele traz o valor da energia para o horário de ponta, que é na tarde. Ou o horário de ponta não seria, o horário de ponta econômico não, mas o horário de pico de consumo. Então, todo mundo sabe que o horário de pico de consumo no Brasil é 2, 3, 4 da tarde, no dia de calor. Perfeito. Esse é o dia que a gente está gerando mais energia. Um dia o horário ponta, de repente, muda, né? Exatamente. Então, Hoje é das 18 às 21 horas ainda. Porque ainda é muito ligado ao fio. Sim. Tá? Então, quem dita isso é muito fio, mas a gente hoje caminha para essa modernização do sinal econômico adequado. Então, o futuro da energia solar, do futuro da energia no Brasil é solar. Tá? E o integrador ele precisa entender, então, muito claramente isso, de que aprender a identificar os clientes certos e aprender a gestão da energia é o grande segredo para que tu venda para o cliente uma venda consultiva, uma coisa que tu sempre fala muito, mas que ele também consiga casar o produto energia solar dentro dessa gestão. Sim. Tá? Isso é uma das perguntas que nós temos, né? Que dentro do Mercado Livre é fazer a autoprodução. E é possível fazer em qualquer tipo de contrato, ou a gente tem que ter algumas... Depois o Wolf é um cara mais especialista para... Mas já vou puxar esse gancho aqui. Pode falar, Wolf. Como é que eu faço uma autoprodução? O que precisa para isso? Todos podem? Todos que estão no Mercado Livre podem? Ou tem algum critério de contrato? Na autoprodução ela é garantida por lei, tá? Mas você vai ter algumas restrições, sim, que você tem que estar de olho, por exemplo. Né? A parte de contratos, meus sócios advogados que vão saber melhor que eu todos os detalhes ali. Mas, por exemplo, eu tenho uma flexibilidade admitida lá no meu contrato. Né? Que, por exemplo, eu vou ter um mínimo que eu tenho que consumir. Pode ser menos 100%, que se eu não consumir eu não pago. Né? Tem alguns que fazem isso ainda. Mas tem alguns que dizem que você não pode usar esse flex deslocar com a autoprodução. Né? Então, são poucos que estão fazendo isso. E, na verdade, é um direito ter o direto à própria energia. Então, a gente ainda vai ter algumas disputas nesse sentido de contratos que querem te bloquear fazer uma coisa que é teu direito. Né? Que nos novos contratos para frente, a gente acha que não tem como existir esse bloqueio. Porque todo mundo... A gente está vendo... O Fred falou agora a expansão da produção no Mercado Livre. Não tem como te bloquear isso. Perfeito. Tem muita gestora e comercializadora que diz que não vale a pena. Não é que não vale a pena para eles, né? Mas para o cliente final vale. Né? Então, tem que tomar cuidado. Mas sim, é garantido por lei, é tranquilo. E todo mundo que tem um telhado ou espaço no próprio terreno tem que usar, nem que seja para fazer 100 kW de pico. Nem que seja estacionamento da empresa, enfim. Qualquer quantidade. Qualquer quantidade, porque você já começa a resolver da parte mais crítica. Eu desloco 100% dos custos da minha geração simultânea com o meu consumo. Tributos, fio. Perfeito. E tudo que vier pela frente, encargos, porque a gente vê que tem encargos que estão saindo da mão aí e que você fica restrito. Então, a gente fala em risco também, previsibilidade, né? E todo contrato de Mercado Livre precisa ter um contrato flex. Fala um pouquinho sobre o contrato flex. Para que ele serve? Na verdade, não é que todo contrato do Mercado Livre tenha que ter, né? Mas essa questão da flexibilidade, da modulação, elas vão variar de acordo... Quer dizer, elas devem variar de acordo com o perfil lá da modulação, da definição do perfil de consumo, né, do cliente, tá? Então, a flexibilidade, a modulação do contrato permite que tu varie, né, a quantidade de energia que é utilizada conforme o teu perfil de consumo. Boa. Isso é muito importante, porque se ficar descoberto em determinado período, tu vai ter que fazer uma compra de energia em curto prazo. Né? A preço fica sujeito ao PLD. Mas aí entra toda essa questão, né, dessa sofisticação do Mercado Livre, né, dependendo do perfil de consumo do cliente, e que passa por uma análise assim, do perfil de consumo realmente, enfim... que é fazer um portfólio de contratos, dependendo, né? Então, tu pode ter mais de um contrato aplicado, né, para um determinado cliente de acordo com o perfil dele. Então, essa flexibilidade vai permitir que tu desloque também, né, níveis de energia acima ou abaixo conforme, né, o teu consumo, né, a tua demanda. Perfeito. Esses são atributos do contrato, né? E você vai pagar, porque são produtos diferentes que você compra. Depende do meu consumo, que o Fred fala muito assim, você tem que conhecer como você consome. Se eu tenho muita sazonalidade anual, ou se eu não sei exatamente quanto que eu vou consumir, porque daqui a pouco entra um pedido, eu tenho que produzir. Então, você vai buscar um produto com maior flex, ou com maior SASO, né? Ou modulação horária no dia. Não, porque eu produzo muito de noite, ou não sei o que, você consegue fazer essa adequação. Né? Então, esses atributos a combinação desses atributos geram produtos diferentes que você vai compor conforme o teu consumo. E na Não, ia dizer que a flex ou a modulação são níveis acima ou abaixo, ou de acordo com o horário, ou de acordo com o período, né? Eu só vou fazer melhor me conceitualmente aqui, tá? Só para a gente... A modulação, ela é a distribuição dos volumes de energia dentro do dia. Tá? Então, eu escolho, por exemplo, se eu tenho uma fábrica que eu tenho turnos de produção mais agudos do que outros. Então, eu tenho uma produção mais acentuada de manhã, porque eu vou ligar uma injetora, uma prensa, uma fresa, uma calandra, qualquer coisa. Então, eu posso ter essa distribuição desse volume de energia dentro do dia. Isso se chama
modulação. Tá? E eu escolho. Normalmente tu faz flat, onde o cara distribui o mesmo volume durante o dia, porque fazer a distribuição diária de volumes de energia traz mais complexidade para o gestor. Ele tem que olhar dia a dia lá o que existe para tu poder fazer esse controle. Então, isso dificulta a gestão, mas também não é ciência de foguete, não é botar um cara na lua. Depois a gente vai ter a flexibilidade que diz respeito aos montantes de energia que a gente normalmente trabalha anual. Tá? Então, mensal. Então, mensalmente eu faço essa apuração do consumo para fazer a medição líquida para saber se eu consumir mais ou menos. Por quê? Porque, eventualmente, eu posso ter uma produção maior ou menor, e para não ter que, obviamente, cravar o número exato do consumo de energia. Então, eu coloco ali um range de amortecimento que me dá o direito de consumir mais ou menos ao mesmo preço negociado. Perfeito. Tá? Então, isso serve para que a gente tenha, como o próprio nome diz, uma flexibilidade do montante para que se torne a coisa mais simples. Tá? É porque, principalmente no Rio Grande do Sul, ou melhor, região sul do país, nós temos uma característica de radiação muito, muito importante. Sim. Outono e inverno, você tem uma profundidade de radiação bem significativa. Então, com certeza, aquela autoprodução que vai acontecer nesses meses, ela é baixa. Uhum. Então, o Flex também te ajuda nisso, certo? Tu vai ter nessa que combinar cobertura duas de coisas. baixa simultaneidade que eu vou ter. Mas daí a gente poderia E no trabalhar verão já vou com ter uma mais. outra, talvez o terceiro atributo que eu estava comentando, que era o da sazonalidade. Uhum. Eu posso distribuir sazonalmente o volume de energia pelo ano. Por exemplo, isso funciona muito em clientes que têm Mas a compra de energia, né? O contrato da compra. Da compra de energia. Eu posso distribuir o volume que eu comprei pelos meses. Por exemplo, quando eu tenho férias coletivas. Então, em janeiro eu não compro energia, ou eu compro muito pouco porque eu tenho férias coletivas, eu estou na safra, eu uso pouca energia. Por qualquer razão, tu pode distribuir. Então, os contratos de Mercado Livre eles permitem essa distribuição aqui da energia no dia, no mês e no ano. Tá? Tudo isso é feito dentro desses atributos. É bem flexível. Ele é muito ao gosto do cliente, ao gosto do consumidor, para que ele possa encontrar o melhor formato de precificação para ele dentro do seu perfil de consumo. A gente está falando aqui só de consumo. Perfeito. Mais uma vantagem do Mercado Livre. Mais uma vantagem do Mercado Livre. É um contrato bilateral. Então Por que ele é mais barato? Sim. Por que é mais barato o Mercado Livre? Porque eu tenho um match mais adequado ao formato de como o cliente consome. Perfeito. Se eu entender como ele consome, eu crio um produto específico. Por que o mercado cativo é mais caro? Porque a concessionária atende todo mundo no bastantão. Então, ela tem que estar preparada para todos os tipos de consumo. De manhã, de tarde, de noite, muito pouco. E montar aquela estrutura tarifária absurda E ela que monta tem, uma estrutura né? tarifária que atende todo mundo. Então, Sim. não existe essa... Então, a precificação dela como é? Lá em cima? Lá em cima. Porque o critério da distribuidora é segurança. Os gatos, as perdas. Então, assim, ela monta o preço pelo topo. Por quê? Porque ela não analisa individualmente consumos. Então, aqui tu já começa a entender que mercado livre de energia é uma evolução que existe em qualquer lugar do mundo. Tá? Praticamente, sei lá, todos os países desenvolvidos do mundo, eles têm a separação ampla e completa entre serviço, fio e produto energia. Sim. E só nesse briefing aqui que o Fred colocou, já se percebe que o assunto ele é complexo. Mas não é... Mas não é um bicho de sete cabeças para quem quer migrar, ou melhor, não migrar a atividade, mas trazer para o portfólio da integradora. Com certeza. Mais um produto que ele pode levar na ponta. Só que, detalhe, a venda consultiva ela é extremamente importante porque você não pode chegar à frente de um poder diretivo de uma empresa, de uma indústria e não saber abordar o assunto. Não saber orientar para que lado vai, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo. E muitas das vezes, uma comercializadora, ela obviamente vai tender a fechar contratos de maior interesse dela. E aqui eu puxo um gancho bem importante do trabalho da Noale. A Noale é uma empresa de consultoria no setor. Então, ela é isenta frente ao cliente. O cliente contrata para fazer a análise, a consultoria sobre uma possível migração. Então, me corrija se eu estiver errado, mas a Noale ela vai dizer para o cliente o que realmente ele precisaria fazer, quais são as possíveis opções para que ele ganhe dinheiro. Não o que é melhor para a comercializadora. Porque eles não são comercializadora. Sim. Correto? Então, ele contrataria uma consultoria e dentro desses cenários que vocês apresentam, ele vai fazer a melhor escolha. É porque existe um inerente conflito de interesse aqui, tá? A comercializadora, por óbvio, ela vai querer vender o produto dela. Então, tu não tem como tu fazer uma viabilidade econômica da migração e comprar o produto do cara que te disse qual é a viabilidade econômica. Então, isso não faz sentido. Por que o integrador não deve, nem precisa entrar no negócio migração? O cara vai ou não para o Mercado Livre, ele consome ou não energia no Mercado Livre? Provavelmente o grande cliente ele já tem a comercializadora dele, ele já tem a gestora dele.
O que o integrador precisa entender sempre é, ele precisa entender do mercado para poder oferecer o nível de comparação para o cliente. O cliente que nos busca, muitas vezes ele já está no Mercado Livre, ele já comprou energia, e ele me pergunta assim, Fred, o que é mais interessante para mim? Fred não, Wolf. Wolf, o que é mais interessante para mim? Comprar essa energia nesse preço que eu tô ou investir num sistema fotovoltaico? Porque a lógica do Mercado Livre é exatamente igual ao do cativo. O cara está pagando energia para a distribuidora, só que ele tem uma base de comparação de energia da distribuidora que é mais fácil, porque a tarifa é fixa. Perfeito. Então é mais fácil tu fazer a comparação entre comprar e gerar. No Mercado Livre, a tarifa, ela muda, ela está sujeita a variáveis que tu precisa entender para poder montar o nível de comparação. Mas, grosso modo, tu troca custo variável de energia no Mercado Livre por custo fixo de sistema. Tu só tem que aprender a fazer essa conta. Muita gente acha que não é viável, não vale a pena, não funciona, mas é que tu precisa entender a conta do ponto de vista adequado para poder dizer que o custo variável de energia no Mercado Livre é realmente mais barato do que o custo fixo de aquisição no sistema fotovoltaico? Se for junto à carga, a energia solar no Mercado Livre, muito a pena. Já te digo de cadeira aqui que tu pode ter certeza que comprar um sistema fotovoltaico já bateu o preço no mercado cativo e hoje bate o preço no Mercado Livre. Por várias razões. É sol batendo no telhado o dia todo, o cara não aproveita, não existe, né? E o Grupo A ele tem uma particularidade que eu falo que tu não tem no residencial. No residencial tu tem pouca simultaneidade. No Grupo A é justamente o contrário. Porque qual é que é o horário que o comércio e a indústria estão abertos? Um dia. Que é o horário que tu está batendo sol. Então, para o sujeito do comércio, não precisa nem fazer conta. Sim. O cara está no comércio, Grupo A, está no Mercado Livre, pode tocar usina. Shopping center, galpão refrigerado, galpão logístico, posto de gasolina, hotelaria, hotel de serviço, qualquer coisa que tenha telhado. E eu posso injetar ou tem que ser grid zero? Devo injetar. Na verdade, é garantido por Essa é uma dúvida de muita gente, viu? Pode injetar sem problema nenhum. Vale aqui também frisar a diferença, tá? Geração distribuída, a gente trabalha com um sistema de compensação de energia elétrica, né? Que você tem até 60 meses para consumir aqueles créditos, né? E compensar que você injetou e ficou lá. No Mercado Livre, com autoprodução, você pode e deve injetar, porque se você não injetar, você está matando aquela energia, você perde dinheiro. Sim. Né? E o que você pode fazer? Se eu injetei bastante energia, tem um procedimento da CCE que chama alocação de geração própria, AGP. Então, o que eu injetei naquele mês, eu posso pegar os montantes e alocar para outros horários, inclusive de noite, se eu quiser. Nossa, que perfeito isso. E jogo para dentro. Então, quem faz a gestão, todo mês vai lá e pega e aloca. Que né? perfeito. Se sobrou energia dessa alocação, você pode vender no mercado de curto prazo, ou num contrato bilateral, fazer uma cessão. E se faltar energia, daí você tem um contrato cobertor com um flex para cobrir e você não ficar descoberto por falta de lastro e não pagar penalidade. Né? Então, pode e deve. Lógico, a gente tem alguns projetos que a gente tem trabalhado grid zero. Tem uma particularidade que, se a gente for ver assim, Grupo A, indústria e tal, tem uma densidade de carga por metro quadrado muito mais alta do que uma residência. Né? Então, se eu cobrir todo o telhado daquela indústria, provavelmente eu vou conseguir deslocar 15%, 20%, 25% de todo o consumo de energia. Então, a gente vê que com a densidade alta, eu consumo bastante, eu vou ter uma demanda alta também, eu vou ter uma simultaneidade muito alta, próxima de 100%. Quando eu tenho algo muito próximo de 100%, eu faço o grid zero para evitar uma complicação que a gente tem com a concessionária. Porque quando eu solto o produtor e vou injetar, a medição, que a concessionária ela era o agente de medição frente à CCE desse consumidor. Né? Quando eu solto o produtor e vou injetar, você vira. Então, ele tira os equipamentos dele ali, você vai instalar outros equipamentos, ou seja, tem uma adição de custo, e você vira o agente, digamos, responsável pela medição e envio desses dados para a CCE. Tá? Então, tem uma certa complicação. E quem gerencia isso normalmente? Se a indústria, o pessoal interno daquela empresa não quer fazer essa gestão, a própria comercializadora tem esse serviço? A gestora, né? Porque é um outro serviço. Tá. Né? A comercializadora pode até fazer a gestão, só que duvido que ela vai querer fazer, porque o negócio dela é a energia que ela está te vendendo e você não está comprando dela isso aí. Por que ela vai fazer a gestão da tua usina se ela vai cobrar aqui R$1.000 por mês? Não vale a pena para ela, né? Então, geralmente vai ser alguém interno ou uma gestora independente. Puxando um gancho aqui, talvez seja por isso que muitas comercializadoras falam mal da APE. De não fazer, que não vale a pena fazer autoprodução. Eu vou falar disso depois, tá? Eu vou voltar na questão do grid zero. Isso, eu ia fechar com isso. Assim, ó, qualquer existência de potência dentro do medidor, tu precisa comunicar com a concessionária. Então, não existe, instalei um grid zero, não comuniquei a concessionária. Isso não existe. Isso é um ilícito regulatório, tá? Está previsto lá no artigo 355 da RN1000, que eles dizem qualquer existência de potência, a revelia da distribuidora, blá, 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 é suspensão do fornecimento imediato, corte do fornecimento e multa. Tá? Eita!
Então, assim, instalar grid zero não quer dizer que tu tá liberado de homologar na concessionária. Como é que a gente chama isso na maioria das concessionárias? É o paralelismo permanente com ou sem injeção de energia. Tá? Porque as concessionárias entendem que o dispositivo do grid zero que limita a injeção de energia na rede, ele está sujeito a falhas. Tá? E é um equipamento que, obviamente, se tu tem uma falha, tu está injetando energia na rede e isso gera... distúrbio, né? Para outros distúrbio, consumidores. além do risco de tu estar operando com uma linha que eventualmente tu acha que não está e está energizada. Tá? Então, de cara eu já digo assim, grid zero precisa entender o procedimento da concessionária e daí normalmente eles já têm, todo mundo já definido como é que é esse paralelismo permanente com ou sem injeção. Tá? Tu tem que homologar, porque tu vai homologar as proteções, tu vai ter que apresentar alguns estudos, seletividade, coordenação, fluxo de potência, tarará. Por quê? Por que o grid zero ele se torna alternativo em alguns determinados casos e outros não? Quando tu tem muito pouca exportação, não vale a pena tu entrar na discussão com a concessionária para dizer para ela que tu vai ou não injetar energia, porque, teoricamente, tu cai de novo na inversão de fluxo. Sim. Tá? Então, tu vai entrar no problema, ou ela vai te pedir muita participação no reforço da rede, e daí tu, pelo valor da injeção, ela não vai considerar ali aquela simultaneidade de, sei lá, injeção de muito pouco, ela vai considerar 100% da injeção. Então, tu vai ter simultaneidade, ela vai trazer a simultaneidade para zero e vai te levar um custo de rede muito alto. Então, tu toca um grid zero, homologa. Não, mas homologa, certo? Deixa tudo certinho. Que é um procedimento relativamente simples. Que é o mesmo procedimento utilizado para grupo motor gerador diesel. Exatamente. O paralelismo. Que é o paralelismo momentâneo. Momentâneo, permanente e obrigatório, né? Mas momentâneo tem... E também para emergência, o comércio, a indústria, muitas vezes não comunica. Não quer gastar um valor tão irrisório para comunicar e fazer o correto. É a mesma coisa. Tem que comunicar. Então, assim, o grid zero ele serve de algumas vantagens. O que tem acontecido muito no Mercado Livre, no agro, tá? O pessoal faz a usina fotovoltaica, tá? Homologa um grid zero e espera o reforço de rede natural ou evolução natural da concessionária. Tá? Isso acontece muito no Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. O que acontece? Tu tem uma evolução da rede. Então, tu instala o volume que tu quer, opera muito durante o dia, instala um grid zero e espera vir uma evolução da rede e todo ano tu vai lá e aplica uma homologação e vê o que vem da concessionária. Muitas vezes, dali 2, 3 anos, tu já está conectando com custo zero. Perfeito. Então, em vez de tu antecipar o teu investimento para tu fazer a rede, espera a concessionária fazer o reforço dela, perde energia 2, 3 anos e espera vir. E depois implanta. Faz a conexão e daí injeta o montante que tu quiser. E daí expande até o volume de energia. Isso acontece bastante. Tá? Então, assim... eu sempre fui muito crítico do grid zero, porque eu sempre entendia que tu tinha uma perda muito grande de energia, mas hoje tu já pode ver que dentro da deficiência da distribuição de energia no Brasil... Não vai ter perda. Em alguns casos tu tem, em outros casos tu assume essa perda, mas joga num fluxo de caixa e avalia para o momento futuro. Então, assim, pode injetar, deve injetar, existe um procedimento e faz todo sentido. Completando ali, o Wolf falou, na geração distribuída, tu tem 60 meses para usar o crédito. No Mercado Livre, eu costumo dizer que a validade do crédito é de 30 dias. É mensal. Tá, é mensal. Você só desloca para quais horários precisa às vezes cobrir. É muito difícil, porque tu não tem telhado, mas, eventualmente, tu tem que ter muito tino de negócio para fazer o dimensionamento no Mercado Livre. Tu tem que entender muito bem de finanças. Sim. Mas, de novo, não é ciência de foguete. Isso aqui é uma coisa que tu olha e aprende a fazer e consegue... Que bom que tem uma anuária por trás, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes não perde tempo tentando avançar muito para isso. Foca num time comercial bem organizado e deixa que a gente prepare o teu time para vender. Perfeito. Então, assim, o que é necessário para fazer essa venda? E a parte, o especialista resolve, né? A parte mais técnica. Exato. Até qual é o passo a passo, né? Para o cara que tem uma oportunidade à mão, tá com dúvida, vale a pena, não vale a pena, o que seria o primeiro passo? Dentro da Anuali. O integrador. Normalmente, porque ele está lá na ponta com soluções de energia. E ele pega uma fatura de 50 mil, 80 mil, 100 mil reais, com subestação, já com demanda contratada de 110, 180, 200 quilowatts. O cara já está no mercado. Não está no mercado, está no cativo. Está no cativo. É uma pré-viabilidade já de migração. Como é que ele faz isso na Anuali? Como é que ele busca a Anuali? Como é que é o apoio? Bom, ele vai primeiro tomar uma mentoria com a gente, mas a gente pega as contas, a gente pega ali, já faz uma pré-viabilidade, vai ao mercado, vê os preços médios aí de médio prazo, porque não adianta também pegar e fazer um contrato de 6 meses de energia, né? Quando ele migra para o Mercado Livre, ele tem que lembrar de que se ele quiser voltar para o cativo, que ele pode, a concessionária pode demorar até 5 anos para aceitar ele. Sim. Então você já tem que fazer a simulação, pensando já em contratos existentes. Ele faz um pré-cadastro, então. Não significa que eu quero migrar agora, ele já vai entrar.
Não. Eu posso até depois falar que tinha a pergunta aí do passo a passo da migração, não sei o Fred. Mas é uma venda consultiva, assim, então tu tem que preparar a jornada da vida dele no Mercado Livre. Perfeito. Então, o integrador ele já tem que entender que o ciclo de vida dessa venda inclui, talvez, aqui uma análise de pré-viabilidade para ele ver o Mercado Livre. Ele já olha uma fatura, já identifica os pontos ali de melhoria da migração. E essa vida dele no Mercado Livre vai começar com pré-viabilidade, aceitação da migração para o Mercado Livre, o início do processo de migração, a pré-contratação de energia e, muito provavelmente, já a vida dele como um autoprodutor. Porque vai existir um momento que ele vai vender essa migração para o cliente, e daí provavelmente vai ter que ter uma gestora, uma comercializadora, ou se ele se tornar um gestor de energia, o que não é difícil, que a gente vê bastante hoje no mercado. Aumenta o ganho dele também, mas só vai integrador aprender a fazer gestão. O integrador aprende a fazer gestão, tá? E tem Receita recorrente. Receita recorrente da gestão. Ele pode virar parceiro de uma gestora. Legal. Então, aí depois a gente pode até falar sobre esse modelo de negócio de gestão e migração. Mas já vender para ele o produto que ele está acostumado a vender. Então, primeiro ele entende a venda do serviço consultivo e da pré-viabilidade, da migração, a migração propriamente dita e a compra de energia para o primeiro período, e depois ele já começa a preparar com tempo e com calma o projeto fotovoltaico em si. Perfeito. Que seria onde ele colocaria com tempo e com calma dimensionamento, entrada em operação, homologação na concessionária, como é que a gente chama dentro da CCE? A modulação do ativo lá dentro da CCE. A modelagem do ativo dentro da CCE, que é justamente explicar lá dentro da Câmara de Comércio, de comercialização de energia, o que é geração, o que é consumo, como é que funciona a usina hora a hora, e tu mostra isso nos modelos matemáticos da CCE, e ela entende isso para fazer o cálculo de toda a apuração dos encargos setoriais. Sobre o que é parcela autoproduzida e sobre o que é a parcela comprada de energia. E lá no início do nosso bate-papo, o Wolf comentou sobre as horas que são levantadas, né, dos 365 dias do ano. É minuto a minuto, correto? Para fazer o cruzamento de curvas. É 15 em 15 minutos, 15 só que em daí 15. você pega o horário para fazer o match horário. Eles são 8.760 horas no ano. E o integrador ele pode buscar isso, ou o cliente, com a concessionária, ela manda um relatório com essa do medidor? Via autorização do cliente consumidor. Tá. Se ele está no cativo e está em alta tensão, você tem memória de massa, que a gente chama do relógio. Né? Perfeito. Você consegue puxar esses dados com autorização, né, desse consumidor. Se ele já está no Mercado Livre, ele quer puramente vender uma autoprodução, já está indo, esses dados estão todos na CCE, lá nos servidores da CCE. Né? Então, o SCDE, que é um dos módulos aí que você tem todos os dados daquele cliente. Perfeito. Então, já tem até softwares que acessam via API e puxam esses dados todos. E aí você consegue ver. E aí, por exemplo, para ver o solar, você vai simular num PVSystem, por exemplo, um Solergo, alguma coisa assim, que você vai ter a geração também de 8.760 horas Nossa, que do perfeito. ano, né? E aí você consegue casar isso e ver Trabalhar a simultaneidade. quanto que vai sobrar em cada hora, cada dia do ano. E bota preço. Sim. Mas se ele for buscar junto à concessionária, ela entrega a memória de massa? Tem que entregar. Ela é obrigada. Mas Ela é obrigada. Quem tem que pedir, na verdade, é o consumidor. O consumidor. Ou um terceiro com procuração. Com procuração. É obrigação regulatória. Está disposto em regulação. Às vezes tu paga ali um valor. talvez R$50, possa ter uma taxa, 300, isso eu já não R$50 por mês. Mas é a obrigação dela apresentar os dados de... Mas memória de massa. então além da fatura de energia, ou na verdade as últimas 12, né? Porque quem está no grupo A tem concessionárias que te mostram exatamente o histórico, de ponta, fora a ponta, e tem outras que não. Mas é mensal daí só. Você vai ter uma foto do que foi o mês. Exato. Você não entende como foi dentro de Tu tem cada que pegar mês. no intraday ali. Então eu precisaria ter as faturas para fazer uma análise de viabilidade, eu precisaria ter a memória de massa, e aí que a Noale vai conseguir fazer esse trabalho mais consultivo de mostrar as opções, certo? Vocês apresentam 3 opções. Uma mais favorável. A gente vê uma que é limitada pela subestação, pela demanda Sim, contratada, pelo outra telhado. por telhado também, né? E a gente calcula o ótimo, né? Que é o melhor retorno do investimento. Show. É que o Wolf faz muito um cálculo que eu acho interessante, que é a gente tem o tamanho máximo de usina e a gente tem o tamanho ótimo de usina. Legal. Então, normalmente, o maior tamanho de usina, tu pode ser antieconômico. Então, tu vai fazer um mix ali entre autoprodução e compra de energia. Isso dá para acontecer também, é muito comum. Quem é o nosso cliente maior? Assim, na maioria dos casos, é o consumidor final, que recebeu muitas propostas, as propostas são discrepantes, os valores eles são muito diferentes um do outro. Marca de equipamento. Marca de equipamento. Então, ele não se sente... E ele entende assim... confortável de tomar decisão. Não se sente confortável. E ele não quer falar com a comercializadora, porque ele entende que lá tem um conflito de interesse. Ele não quer falar com o gestor, porque ele acha que o gestor também não vai ter o domínio do equipamento. E ele não quer falar com o integrador, porque o integrador só vende equipamento e não fala com o mercado.
Então, quando o consumidor final nos busca, e provavelmente a grande maioria dos nossos clientes é dono de galpão, empreendedores do mercado imobiliário que tem galpão de... Logística também. Muita logística, transportadora, shopping center, hotelaria, chega muito no Nordeste. Rede de supermercado. Rede de supermercado. Está lá no Nordeste agora com o pessoal com 60 supermercados para fazer autoprodução. E muito empreendimento de beira de praia. Porque tem muita parte de hotelaria de beira de praia que o cara também tem lá um serviço. Tá? E daí tem que fazer um estudo econômico que é apresentado para o proprietário. E com esse estudo econômico, ele obviamente vem ali o segundo produto que seria, tudo bem, então agora eu quero ir a mercado construir isso aqui. Aí vem a parte da engenharia de proprietário, cotação de equipamento, preparação. Por quê? Porque daí o integrador ou o EPCista ele entraria só na parte da construção. Perfeito. E a gente trata toda a parte de definição de modelo econômico, modelo de negócios, definição do equipamento, engenharia do proprietário, homologação. E no dia a dia, o que chega para mim é aquela ansiedade que o integrador tem, porque no dia a dia, na venda do sistema de energia solar para residência, para empresa, tudo é para ontem. Né? Não consegue colocar, muitas vezes, os prazos, uma perspectiva, né? Mostrar, fazer um cronograma físico-financeiro. Olha, a gente tem a parte de estruturação em telhado, tem a chegada dos equipamentos, né? Tem os serviços, tem a homologação. Então, tudo isso vai levar X tempo. Não é assim. É tudo para ontem, né? Sim. Fechou o negócio, 4 dias, 5 dias depois, o distribuidor já está descarregando equipamento e nem existe ainda o projeto homologado. A engenharia ainda nem botou a mão no projeto. E a gente encontra divergências dentro disso. Quando esse integrador migra, ou melhor, tenta viabilizar um negócio de mercado livre, ele também acha que é tudo para ontem. E não funciona assim. A gente viu aqui nesse bate-papo até agora que tem critérios, tem muito conhecimento que precisa adquirir também. Claro que tem especialistas como a Noale que consegue resolver essa questão, mas nós temos que apresentar ao cliente o passo a passo disso. Por exemplo, as faturas, a memória de massa. Sem isso, não tem como apresentar qualquer tipo de viabilidade. A resposta rápida é, você vai conseguir economizar no Mercado Livre de 25% a 30%. Sim. Sem investimento. Quer saber mais? Quer ter mais detalhes? Eu preciso fazer o estudo de engenharia financeira. Correto, Wolf? Não tem como escapar disso. Condição básica. Antes do Wolf falar, eu digo sempre qual é que é o mote aqui do Mercado Livre. Primeiro argumento de venda no Mercado Livre é migra para o Mercado Livre, faz o desconto na fatura de energia dos seus 20%, pega esse 20% de economia e usa para pagar o sistema. Claro, perfeito. Então, tu alavanca o sistema fotovoltaico com a própria economia no Mercado Livre. Exatamente. Só que tu tem que saber comunicar isso. Então, baita estratégia. Todo serviço vai ser caro se tu não vê valor nele. Então, assim, se tu tiver segurança do que tu está fazendo, esse serviço todo ele custa caro. Mas o consumidor precisa entender que ele tem dinheiro na mesa de onde ele se autofinancia para o Mercado Livre. Perfeito. Então, só que o integrador precisa entender isso. Aqui não é uma venda lá para a Dona Maria, para o seu João lá da casa, do mercadinho. Não é uma venda simples, é uma venda complexa. É uma venda complexa que tu tem que agregar o valor para o consumidor, para ele entender, olha, é uma visão de médio e longo prazo. Tá? Então, vale a pena, porém eu tenho que fazer o estudo. O Wolf explica melhor quais são. Eu acho que era interessante até falar até isso. o prazo, Wolf. Quais são os deslocamentos de custo que a gente tem? De onde sai o deslocamento de custo do Mercado Livre? Que daí é o que dá viabilidade na coisa, né? Que é a economia real. Vai depender se é com injeção ou sem injeção. Sim. E se é na carga ou é remota. Né? Então, que nem a gente comentou lá no início, que eu tenho lá o produto, que é energia, o serviço, que é o fio. Né? Vou ter os tributos em cima disso, que é pesado. Aí depende se é indústria, né? E ele se acredita desses impostos e não é custo para ele, então não posso considerar nesse deslocamento. Mas se é um comércio, um shopping, uma universidade, ela não tem regime cumulativo, né? Daí ela vai... Você pode jogar isso para dentro da tarifa compensável, que a gente brinca assim, né? Que desloca todo esse custo aí. Se é remoto, eu injeto 100% da energia e eu faço alocação de geração própria, que é aquele procedimento lá. Só que, por usar a rede, eu vou usar um fio chamado TUSD APE, que é para autoprodutor, onde eu não pago alguns encargos setoriais que são bem pesados, que é CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, e PROINFA, Programa de Incentivos a Fontes Alternativas. É muito pesado. E são taxas fixas? Ou depende da potência? É por volume. Reais por megawatt-hora da resolução homologatória vigente naquele momento para aquela concessionária. Lembra que o fio é cativo ainda. Tá. Né? Então, são resoluções homologatórias que eu vou usar o ano inteiro até a próxima aprovação. Né? Então, esse já é um benefício do autoprodutor, mesmo que remoto. E a gente fala assim que só CDE e PROINFA chegam em algumas concessionárias a mais do que R$100 por megawatt-hora, mais os impostos em cima disso. Então, às vezes, é mais caro isso que você deixa de pagar do que a própria energia. Sim. Né?
Você deixa de pagar também outros 2 encargos sobre o volume autoproduzido, que você paga diretamente para a CCE quando você está no Mercado Livre, que é o ER, que é energia de reserva, e o encargo de serviço do sistema, que é o SS, que é constraint on, constraint off, a parte de despacho de térmicas, etc. E tal. Bandeira tarifária. Perfeito. Que é despacho de térmica e tal. Que você também deixa de pagar. E que a gente viu que na época da crise hídrica chegou a quase 120 reais o megawatt-hora só desse encargo. Porque despachou térmica, não tinha água nos reservatórios, estava todo mundo no volume morto. Então, olha como energia também, você tem muito... A gente vê muito isso, né? É gestão de risco. E que bom que agora a gente está diversificando muito a matriz energética solar, já está com um percentual bem alto e já é segundo, né, na matriz energética. Cada vez mais, eu acho que já estamos com... Esqueci agora o percentual. A B Solar divulgou. Só de solar. Só de solar. E quanto tempo que um consumidor do cativo, ele em média leva para estar no livre? São 6 meses, tá? Na média, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a gente começa com a viabilidade, né? A viabilidade não é puramente financeira. Eu tenho que ver como ele consome. Eu tenho que ver também a subestação dele, que é o sistema de medição e faturamento, se tem viabilidade, se está na normativa ou não, senão ele vai ter que adequar e vai ter um custo de adequação. Depois ele denuncia o contrato. Essa denúncia do contrato tem que ser 6 meses antes da renovação automática. Então, esse é o prazo que a gente vê ali. E, em paralelo com essa denúncia, conforme vai correndo esse tempo, eu tenho a adequação do próprio sistema de medição e faturamento. Né? Daí eu tenho, em paralelo, a adesão, né? Que é um processo bem cheio de detalhes da CCE, abre conta no Bradesco, Trianon, etc. e tal. Compro energia e aí eu tenho, depois de tudo isso, né, funcionando, a efetiva migração, né, que já está tudo modelado lá na CCE, está medindo, conferiu que o consumo está não sei o quê, passou pelos check. A denúncia que o Wolf fala é a rescisão do contrato cativo. Né? Ou seja, vai sair no contrato regulado, energia, né? Da parte de energia e vai sair e vai passar para o Mercado Livre. Então, o prazo regulatório é 180 dias. Aliás, teve uma alteração no final do ano passado agora. Sim. Que os contratos a partir de dezembro, a partir de janeiro agora, tu tem 180 dias. Antes existia essa questão da renovação automática. Né? Tu tinha que esperar o prazo de vencimento. Agora tu tem 180 dias, mas não precisa esperar a data de vencimento. E aí a gente só fazendo aqui, como são vários detalhes, o advogado falando de quem já pegou aqui umas tentativas de denúncia ali em cima do laço, tem que também entender qual é o procedimento da distribuidora para fazer a denúncia. Até isso é preciso. Então, às vezes, a distribuidora exige que seja feito num formulário específico. Às vezes, tu vai lá fazer a denúncia para o teu cliente, tu não tem poderes específicos, tu tem uma procuração errada. Sim, então, também tem toda uma formalidade que tem que ser observada, senão pode atrasar ainda mais o processo. Tá? Então, essa complexidade envolve, a gente falou bastante aqui do ponto de vista financeiro e, né, principalmente de engenharia, mas também existem aspectos legais regulatórios que podem atravancar. Como a gente falou, tem uma parte que tu continua lidando com a concessionária. Concessionária é complicada, tá? Mas comercializadora também é. Tá? Comercializadora mas também a pergunta mais feita no mercado e que eu deixei para o final do nosso podcast é se o Mercado Livre vai matar o solar. Não, como eu falei aqui, o Mercado Livre é o novo mercado para energia solar. Então, como eu falei, depois se alguém tiver dúvida aí, manda aqui. Chama no ar. Chama que eu cito a fonte aqui. E o cliente grupo B? A partir de 2028? Não, assim, eu vou entrar nisso também. Residencial. Como eu falei no começo aqui, o crescimento da energia solar no Mercado Livre, na comparação de 23 para 24, foi um crescimento de 3.000%. Está lá no informe quinzenal da CCE. Eu olhei ontem até. A comparação de 22 para 23 foi 800%. Nossa. Tá? Então, assim, tu sabe aquele gráfico gigantesco lá do crescimento da GD, quando lá em 2018 explodiu e a gente crescia números exponenciais? Muito pouca gente se dá conta de que esse exato e mesmíssimo fenômeno está acontecendo no Mercado Livre. E as pessoas gostam de ficar no grupo de WhatsApp ali chorando a morte da bezerra e o cara não se dá conta de que o mundo está acontecendo no outro mercado que todo mundo gosta de dizer que é o mercado que vai matar a GD. Eu falo assim, cara, não. O mercado não só matou, como ele está alimentando os seus 800% no ano e os 3.000 no primeiro mês. Sim, então, assim, o Mercado Livre ele é o novo mercado da energia solar no Brasil. Provavelmente a GD vai ter ali um grande acréscimo de bateria. Tá? Isso aí é outra coisa, tá? Eu falo que bateria é a nova GD do Brasil e vai acontecer com muita força, tá? Porque eu vou ter a comparação entre pagar fio e botar bateria. O preço da bateria despenca todo dia. Perfeito. Então, quer dizer que o integrador ele vai ter que começar a aprender a vender mais duas coisas além de solar. Bateria e, muito provavelmente, o carregador. Na verdade, o vendedor de sucesso ele tem que vender solução. O cara quer reduzir o seu custo de energia. Então, o mercado que o cliente opera... O vendedor ele tem que saber o mercado que o cara está operando, porque não vai fazer diferença para ele, vai fazer para o cliente. Estou no Mercado Livre. Não, então não vou vender para ti. Obviamente, não é assim que funciona.
Então, saber vender no Mercado Livre é um integrador que eu digo assim, o novo integrador solar, o cara de elite, o cara que sabe fazer gestão, que entende de números, que sabe olhar o mercado e que sabe ver produto, mercado e dinheiro no tempo. Tá? Perfeito. Para a gente fechar, eu também queria fazer aqui uma pergunta sobre comissionamento. Vamos supor que o integrador ele não quer ser um gestor de Mercado Livre. Como é que ele poderia encontrar uma oportunidade de ser bonificado por ter migrado ou ter feito meio de campo, né, com uma gestora, de levar a indústria ABC para o Mercado Livre? Ele estava no cativo, eu peguei essa oportunidade, eu fiz essa venda de, primeiro, ir para o Mercado Livre, fazer esse caixa, num segundo momento eu vou vender solar, fazendo uma autoprodução. Mas naquele contrato de Mercado Livre, que varia o quê? 5 anos? Em média, a média os contratos? Hoje é 70% do mercado é contrato de 5 anos. Ele poderia ser bonificado? Quem bonifica? Qual é que é o fenômeno do mercado hoje? Tá? O Mercado Livre ele abriu, ele expande, só que quem é que tem a capilaridade de conhecer e de dominar os consumidores de energia hoje no Brasil? É o integrador. Tá? Porque o Mercado Livre ele é uma venda muito complexa e muito demorada e isso vale muito dinheiro no mercado. Então, a posição de mais valor hoje na cadeia de energia do Brasil é o integrador. Por que todas as comercializadoras de energia estão enlouquecidas atrás do integrador para pegar essa base de clientes de grupo A que tu foi vender solar e tu não conseguiu vender? Todo mundo quer essa base de cliente para requentar e vender o quê? Vou vender uma migração para o cara. Habilitado pela abertura para todo o grupo A. Exatamente. É um monte de consumidorzinho pequeno, mas que o volume é gigante. Boa, então, quem é que tem acesso a isso? O integrador. Não, então, o relacionamento ele tem também. O integrador tem a ponta lá que as gestoras não têm e que a comercializadora não tem. Só que isso vale muito dinheiro, porque isso é um CAC caro, o custo de aquisição do cliente é caríssimo no Mercado Livre. O integrador ele tem que entender esse valor e ele tem que botar preço nisso. Então, de alguma forma... Baita dica aí, pessoal. Olha aí. Que aula, hein, Fred? O cara vai lá e entrega um cliente de grupo A pro cara a troco de banana... Por um cheque. Por um cheque de uma prestação pro cara e nunca mais vai vender nada para esse cara, porque esse cara vai vender energia e nunca mais vai deixar entrar um sistema solar lá dentro. Então, é muito mais factível que o integrador ele aprenda e faça o mapeamento de quem é o parceiro adequado dele nesse mercado. Tá? Tu tem 3 formas de fazer isso. Ou tu aprende, faz e vira um gestor, tá? Ou trabalha aqui com uma parceria com a Anuali, que a gente te ajuda a tu identificar esses clientes e a gente te ajuda a tu ter esse cliente dentro da tua base. Tá? Então, uma boa parte dos nossos clientes também são hoje integradores médios e até pequeno. Integrador pequeno, médio, o grande já está lá fazendo suas parcerias lá. A gente ajuda esse cara a se comunicar com uma gestora. Tá? Ajuda ele a fazer o quê? A entrar num negócio onde a gestora faz essa gestão desse cara e ela cobra por isso e paga uma comissão pro integrador, mas deixa a porta aberta para que no segundo momento o produto energia, autoprodução entre. Perfeito. Tá? Então o integrador ele primeiro leva ou traz alguém para fazer essa gestão, mas deixa claro na relação de que o produto final é o APE, que é onde ele vai ganhar o dinheiro. Perfeito. Tá? E o cliente continua sendo do integrador. Tem formas onde o integrador pura e simplesmente faz o quê? Não, mas o cliente não tem espaço, não quer. Por algumas razões, monta um contrato com essa gestora onde tu recebe na recorrência do valor energia. Então, tu está lá recebendo R$2.000 por mês ali de gestão, também não dá para cobrar muito. E o integrador vai receber ali R$500 por mês de comissionamento recorrente em cima disso. Muito bem. Os contratos das comercializadoras geralmente pagam um valor fixo, pedem exclusividade e também te pegam um cliente... e tem muita pegadinha, tá? Já era. Nessas comercializadoras. Eu vou te pagar um valor pela energia comercializada. O integrador não conhece o mercado de energia. Aí ele vai lá e assina achando que vai estar fazendo um baita negócio. De repente, quando ele se dá conta, ele está ganhando R$40 por mês. Nossa. Exatamente isso. Então, assim, a gente cansa de pegar... eu te pago R$1.000 pela migração do cara. E depois, fixo e um depois fixo e o variável. Daí o cara, não, vou nesse. O variável aí é nada. Eu ganho 1.000, aí ele vai olhar o variável na prática, não é nada, porque ele não consegue ver ali. É R$3 por megawatt-hora, só que o consumidor dele também consome pouco. Perfeito. Então, isso é o que tem que cuidar muito, né? E para a gente fechar aqui, uma pergunta para o Lucas. Eu já sei qual vai ser. É um pouco distante do Mercado Livre e autoprodução. É sobre o fluxo reverso. Que é um assunto em pauta no Brasil também. Mas isso acontece também com autoprodução. Também se eu for com injeção, né? Perfeito. Exatamente. Como é que a Anuali pode ajudar o integrador que está tendo problemas com seus clientes com isso? Basicamente, o que a gente faz é
são duas possibilidades, tá? Uma, que é a principal que a gente faz, é auxiliar nas reclamações junto às concessionárias, né, a ANEEL e, se for o caso, judicialmente. Né? Do quê? De exigir que sejam apresentados os estudos técnicos, de fato, e que boa parte das concessionárias não apresentam. Né? Perfeito. E ontem, inclusive, na sessão da ANEEL, foi discutida a questão da inversão de fluxos, os diretores estavam falando, assim, a própria ANEEL já está reconhecendo. É um absurdo, apresentam 2 folhas. Ela precisa justificar. Né? Foi ontem, né? 5 de fevereiro. Foi ontem. Eu confesso que eu não vi o fim da sessão, né? Foi o dia inteiro, quase. Foi o dia inteiro. Era 18, 19 horas eu estava assistindo e encerrei. Mas, enfim, a gente auxilia, verificando, analisando, né, inicialmente todo o processo de acesso, analisando o parecer que foi apresentado e buscando soluções. Né? Às vezes a gente consegue, inclusive, administrativamente, né, a partir do que for constatado uma solução, às vezes até se consegue conversando diretamente com a área técnica do distribuidor, e aí a gente atua de 2 formas. A parte jurídica regulatória e a parte técnica. Né? A Anuale, a gente tem essa grande vantagem de ter dentro de casa corpo jurídico, né, que entende de processo, que entende de processo judicial, processo administrativo e direito regulatório, e ter também um corpo técnico. Então, a gente tem um time de engenharia também, que conhece a área de conexão e que nos auxilia dando subsídio. Então, a gente analisa, faz a reclamação. Se não se chega no consenso, aí a gente vai para a justiça. Muito bom, né? Muito bom. Então, a gente busca tentar valer os direitos aí do consumidor, porque não se pode se esquecer, principalmente na geração distribuída, que a perspectiva é de proteção do consumidor. Tá? Isso, a mesma ANEEL fala. A resolução da geração distribuída ela é direcionada para o consumidor. Maravilha. Wolf, deixa a tua mensagem final aí. Como é que o mercado pode contar com o apoio de engenharia e finanças aí da... Uma coisa que a gente vê, né, que o mercado de energia, uma coisa que a gente tem certeza que vai mudar. É super dinâmico, então a gente vive do caos, né? E o Brasil, até o passado, é incerto. Então, uma coisa importante para todos esses tipos de pessoas que interagem com o mercado é de que não parem de estudar e de se capacitar e de conversar com pessoas que estão atualizadas. A gente está sempre estudando, fazendo MBA, dando aula em faculdade, conversando com pessoas do mercado. Nossos clientes também desabafam com a gente vai entendendo os problemas e começa a virar uma coisa assim, resolvedor de problemas e gerador de soluções. Show. Né? Então, reclamar menos, porque, lógico, é medo da mudança às vezes, porque, até usar um exemplo prático, quem vendia projetinho para residência falava em payback. Agora, quando você quer vender um projeto de uma usina de investimento, seja 100, 200, 300 kW, você apresenta para o investidor, ele tem um analista financeiro do lado, você tem que falar a linguagem do analista financeiro. Sim. Então, olha a mudança, é um gap. Então, tem que aprender a falar a nova linguagem, tem entender um pouco de regulação, entender um pouco de contrato, entender um pouco de projeto, entender essa metodologia financeira. E também de não ter medo ou vergonha de não saber e perguntar. E a Anuale oferece também a capacitação. Sim, a gente tem curso, a gente fez no final do ano passado a formação para o Mercado Livre. Foram 6 professores, 9 aulas bem completas, assim, foi muito legal. A gente vai ter uma nova em abril. Né? E também a gente faz in company, faz mentorias. Workshop. Nós participamos também. Foi muito bom, muito bom. Legal. A gente faz, inclusive, personalizado, dependendo do que é o escopo. In company daí também. Um produto que a gente desenvolveu que é bem bacana é a mentoria. Né? Às vezes ele falou, tô cheio de pergunta, contrata 1 hora, vai a gente para a sala virtual ali. Maravilha, perfeito. Em 1 hora ele resolve 80% dos problemas que ele tem. É que assim, que nem a gente fala, é uma equipe multidisciplinar. Então, a nossa grande vantagem, a gente gosta de falar assim, o one-stop shop, porque muitas vezes o cliente ele tem uma ideia do que ele quer, um pouco mais genérica, e a gente avança para dentro do projeto, do problema, busca soluções e monta. Então, não é raro assim, o sujeito ele entra, começa comigo, passa por mim ali 2 meses, daí eu já empurro o cara para o Wolf já olha o projeto e depois já passa para o Lucas. Então, eu fico muito mais na parte de formação das SPEs, acordo de investimento, definição do acordo societário, a ideia de atração do investidor, montagem da ideia do investimento, do negócio em si. Bom, agora resolvemos um problema, que é toda a papelada e a documentação. Vamos partir para a usina. Passa para outra área. Então, é meio que a esteira. Perfeito. Então, ele entra na engenharia, organiza a engenharia, fala com concessionária, fala com projeto, fala com fabricante, compatibiliza projetos, apresenta para o investidor o físico junto mesmo. O integrador vai estar apresentando. O integrador se sente mais seguro. Então, eu digo... às vezes não tenta fazer tudo sozinho, sabe? Porque o nosso trabalho, ele é custo de projeto, sabe? Então, isso aqui, o investidor, a gente está falando de 4, 5, 10, 30, 80, 120 milhões de reais de projeto que a gente pega, porque são muitas usinas e são muitos pontos. E o interessante é que a gente trabalha tudo dentro de casa. Muito bom, muito bom. Eu quero só agradecer vocês aí pela presença. Obrigado pelo convite. Tá? Estamos chegando ao final. E se deixar, a gente vai 3 dias falando aqui, porque é muito assunto de energia e mercado livre. É o que a gente vive o dia inteiro, é a cachaça da gente.
Mas para você, integrador, espero que esse episódio, que é o terceiro de muitos que vamos ter em 2024, nós, como Engenharia Solar do Integrador, trabalhamos aí na ponta, no dia a dia, com projetos para micro, mini, GD, projetos de subestação, homologação de usinas, treinamento de vendas, venda consultiva, falamos sobre isso aqui também hoje. E dentro desse GZixCast, a gente procura trazer assuntos relevantes para ajudar a tua vida aí na ponta e agregar valor, aumentar o teu portfólio de soluções, que é isso que o mercado novo requer. O mercado novo quer soluções, colocar o dinheiro no bolso do cliente. Quero fazer um agradecimento novamente aqui aos nossos patrocinadores, a Hold Mídias, que está à frente aí o Matheus. Contate o pessoal é muito fera em tráfego pago. Também a GD, Marketing Digital, com Gustavo Bastos. Muito obrigado aí, Gustavão, pela parceria. E chegamos ao final, então, desse terceiro podcast. Agradeço novamente a presença de vocês. Obrigado, e Gustavo. logo estará disponível aí no nosso canal do YouTube. Já se inscreva no canal GZix Engenharia Elétrica. Clica lá no sininho para ativar as notificações. Então tem shorts entrando praticamente todo dia, com cortes dos podcasts, conteúdo gravado. Então, se você está com a notificação ativa, você vai receber aí todo dia a notificação. Tá certo? Também no Instagram, @GZixEng. Siga a gente e tamo junto. Valeu, gurizada. Valeu. Obrigado, Gustavão. Obrigado pela parceria. Valeu, querido. Se você gostou deste conteúdo, clique no joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos conteúdos. E no Instagram, @GZixEng, você pode acompanhar novidades diárias. Nós somos a Engenharia Solar do Integrador. Desenvolvemos projetos e homologação, bem como treinamentos sobre venda consultiva. Deseja saber mais? Escaneie ao lado o QR Code para falar com um de nossos consultores.